Olá, pessoas queridas! Hoje, no Caminhos Terapêuticos, nós vamos abordar um tema muito interessante, intrigante, que é a hipnose. E, mais especificamente, nós vamos estar abordando aqui a hipnose cognitiva. E, como convidado, eu trouxe hoje o professor Benomi Silberfarb. O professor Benomi é psicólogo e professor de hipnoterapia cognitiva para psicólogos. Inclusive, eu fui aluna dele também. Professor Benomi, seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Carla? Prazer é todo meu estar presente. Tudo bem, professor? Tudo. Professor, e a respeito da hipnoterapia cognitiva, qual a diferença em relação àquela hipnose tradicional que o Freud trouxe, Charcot? Bom, vamos lá. Eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou hipnoterapeuta há mais de 41 anos, eu tenho 10 livros publicados e meu trabalho é um trabalho ligado à academia. Né? A hipnose é uma coisa e a hipnoterapia é outra. Né? A hipnose é esse processo que os hipnotistas e que não têm formação na área da saúde mental fazem em qualquer lugar, fazem no palco, fazem demonstração, ok? A hipnoterapia tem associado um protocolo. Eu sou psicólogo e eu tenho como base do meu trabalho a psicoterapia. Como eu sou terapeuta cognitivo, o meu trabalho chama-se hipnoterapia cognitiva, que é a parceria terapêutica entre a hipnose e a terapia cognitivo-comportamental. Então são duas coisas bem diferentes, né? As pessoas que são hipnotistas e que usam hipnose, na verdade não oferecem nenhum tratamento pós-transe, né? Você vai lá e ensina a colocar no transe, que não tem nenhuma validade terapêutica, mas eu, além disso, eu ensino o que fazer depois. Nós temos um protocolo e nesse pós-transe você tem todo o tratamento das demandas que vêm da psicoterapia, Carol. Interessante. E como seria utilizada essa hipnoterapia, professor? Quais são as aplicações? Opa, em vários campos, né? A hipnose tem vários campos. Eu trabalho nos transtornos de ansiedade e é onde a hipnose entra muito nessa coisa do gerenciamento do estresse. Né? Eu trabalho muito na depressão, toda forma de fobias e qualquer transtorno que esteja ligado a respostas irracionais de medo, né? Fobia é uma delas. Mas a hipnose não tem muita ascendência sobre transtorno de personalidade. E nestes, a gente trabalha mais a questão de sintomas, né? Mas ela abre o campo da nutrição, o campo do controle e manejo da dor. Eu trabalho com realidade virtual junto com a hipnose. Você entra na área da fisioterapia, da enfermagem, da odontologia para trabalhar anestesia. É um campo vasto que a hipnose tem como espaço de trabalho, né, cara? Interessante, professor. O senhor poderia dar um exemplo mais específico? Talvez, por exemplo, no campo da nutrição, como a hipnose Ok. funciona? Ok, hoje talvez 85% da demanda do meu consultório é para emagrecimento, né? A hipnose tem uma ação muito forte no controle da ansiedade, portanto, no controle da compulsão alimentar. Né? Os pacientes que aprendem a relaxar conseguem pensar. Os pacientes estressados só fazem escolhas imprudentes, inclusive a compulsão. A compulsão é um comportamento não pensado. Então, a hipnose funciona muito nesse controle da compulsão, da gula. Eu criei um protocolo chamado técnica do balão intragástrico imaginário. O paciente é colocado numa situação de transe profundo, onde eu, através do protocolo, ele imagina a colocação de um balão no estômago e ele é um potencializador para o emagrecimento. Né? Eu não sou nutricionista, o nosso trabalho é um trabalho multidisciplinar, então a gente tem médicos, nutricionistas, nutrólogos. Né? O paciente é sugerido a fazer exames de TSH para ver se tem hipotiroidismo, a gente sugere medir os níveis de cortisol através do nível certo em laboratórios. A gente faz um trabalho completo, sério, não somos da área da saúde mental. Então, no emagrecimento, e especificamente nessa área, a gente tem muitos recursos. Eu tenho um livro publicado chamado Hipnoterapia Cognitiva no Tratamento dos Transtornos Alimentares, que é um protocolo ligado à psicologia, onde a hipnose entra como complemento. A hipnose não cura nada, a hipnose não é terapia, ela não funciona sozinha, então ela precisa ter todo esse suporte na volta, cara. Ela é uma intervenção cognitiva, não é? Mais uma ferramenta muito importante hoje.
em relação ela é mais uma ferramenta. Então a gente tem que ter muito cuidado quando as pessoas vêm buscar hipnose, né? E eu não funciona assim. Na minha clínica, no meu consultório, no meu site, as pessoas vão buscar um tratamento. As pessoas não podem buscar hipnose. Hipnose elas vão buscar nesses hipnotistas aí de final de semana, e que eles prometem cura da depressão em 2 dias, trazer um namorado de volta, essas coisas todas que estão fora da nossa área, né? Realmente, muitas pessoas buscam apenas por curiosidade, né, professor? Gratificação imediata. Todo mundo quer respostas mágicas e rápidas, mas no meu caso eu acabo educando os pacientes, sou totalmente fora disso, né? Ou eles entendem que é um tratamento, ou então eles vão buscar mágica e gratificação em outro lugar e não no meu consultório. E um tratamento muito poderoso dentro da psicologia moderna, onde nós estamos observando melhor a natureza da mente e vemos o potencial que nós temos de educar essa mente, não é? Sem dúvida, até porque hoje as psicoterapias já não se bastam mais sozinhas. E aí nós temos uma série de recursos, nós temos a hipnoterapia cognitiva, a gente tem o EMDR, a gente tem EFT, a gente tem Brain Spotting, a própria terapia cognitiva se apropria de terapias de nova geração, como terapia comportamental dialética, ou seja, o futuro é o nosso paciente, e não o tipo de material que a gente trabalha. Então, se o meu paciente requer isso, isso, isso e aquilo, eu junto e trabalho nele. Né? Porque senão vai ficar um concurso de abordagens, a minha é melhor, a sua é melhor, a outra é melhor. E não é esse o caso. O caso é o paciente se beneficiar. Maravilhoso isso que o senhor está trazendo, professor, porque nós terapeutas é que temos que estar ajustados àquele paciente que vem, não o contrário, né? Então, é interessante que nós tenhamos uma caixinha de ferramentas bem ampla. O Mindfulness também está dentro disso, não é? Como intervenção cognitiva. Mindfulness, e o Mindfulness hoje é uma estratégia de atendimento, são técnicas que são reconhecidas hoje no mundo inteiro, né? O trabalho do Mindfulness em hospitais, publicações muito legais, muito material, assim como a hipnose tem no Medline, PubMed, né? Então, eu acho que hoje é uma obrigação do profissional, o psicólogo, não ficar preso a sentar numa mesa e esperar que os pacientes apareçam. Você tem que ir atrás de informações, ir atrás de técnicas, atrás de recursos que enriqueçam o seu trabalho e você faça a diferença da concorrência no seu consultório. Como eu percebo também é que a terapia da fala nunca vai perder seu valor, porque dali nós podemos escolher, olha, para o seu caso seria interessante fazer uma constelação familiar, ou aqui seria interessante uma hipnose, e ainda que nós não tenhamos todas as formações, nós podemos ir encaminhando as pessoas para essas abordagens também complementares, não é? Basta você saber fazer uma boa leitura do paciente para saber as suas necessidades e ter humildade para dizer, olha, vou te encaminhar para um colega em que as suas necessidades se enquadram exatamente na forma como ele trabalha. Ou trabalharmos juntos, né? Juntos. Que a tendência hoje mundial é essa parceria entre habilidades para que um paciente seja beneficiado. Excelente, professor. E professor, como é que funciona esse estado de transe? Como funciona isso? As pessoas têm um certo preconceito ainda em falar a palavra transe, né? O transe nada mais é do que uma experiência neurológica diferenciada, uma experiência genética diferenciada, e é um estado de relaxamento absoluto. O transe não tem nada de diferente, né? As pessoas têm muito medo de perder o controle, dizendo que vão entrar em transe. O transe nada mais é do que uma alteração na consciência, pequena alteração, onde a consciência é abrandada, ok? Para você não ficar julgando e fazendo juízos de coisas que eu vou sugerir para você e que sejam benéficas e adaptativas. Ou seja, nesse momento o seu subconsciente, que é onde estão todos os nossos automatismos, ruins ou bons, se oferece para dizer, tipo, Bellomy, diga o que eu preciso, sem que eu julgue. Isso é um transe. O objetivo do transe é te colocar num estado em que você se acalme, fique tranquilo e não fique colocando críticas, autocríticas e avaliações absurdas, não deixando que o processo funcione normalmente. Professor, existem estados de transe que acontecem no nosso dia a dia também, como, por exemplo, estar vendo um filme ou estarmos suscetíveis a influências do marketing? Sim, sim. Por exemplo, existe um programa chamado meta-hipnose, né? O que é a meta-hipnose?
A meta-hipnose é aquelas sugestões por mensagens subliminares. Você está vendo um filme e ali naquele cantinho está aparecendo ali, beba tal refrigerante o tempo todo, né? Está havendo uma sugestão subliminar para você utilizar, consumir. Isso não é hipnose, uma forma de hipnose. Você está vendo um filme, está concentrado, e aí sua esposa vem e diz algumas coisas tipo, olha, depois você vai lá e busca refrigerante no supermercado. Terminou o filme, a pessoa volta e diz, aí você foi lá, foi para quê? Você nem prestou atenção, você estava focado naquele filme, ou no futebol, né? E você está em transe, isso é uma forma de transe. As pessoas associam transe como se fosse algo em nível de bruxaria. Não. O transe basta alterar um pouquinho o seu foco e você está em transe. Se você pegar os americanos e perguntar o que é hipnose, eles vão falar que é foco, concentração. E quando nós estamos muito concentrados num livro, numa música, nós estamos em transe. Existe algum emparelhamento, professor, entre o transe e um estado meditativo? São duas coisas diferentes, tá? O estado meditativo, ele não é tão direcionado. O transe hipnótico, ele é terapêutico, porque há um planejamento, um projeto. O transe meditativo te leva a ondas cerebrais que te relaxam, te acalmam. Inclusive o mindfulness. O que o mindfulness nos faz? O mindfulness faz a gente contemplar os pensamentos, né? Não interagir com eles, né? Deixar eles passarem, se distanciar um pouco disso. Isso é um estado meditativo também. Existem vários. A gente pode usar ondas binaurais, né? Que hoje se conseguiu descobrir que existem ondas que se assemelham a ondas cerebrais que te levam a estados meditativos, muito conhecido hoje. Ondas binaurais para o relaxamento, outras ondas binaurais motivacionais. Gente, tudo são frequências, tudo são ondas eletromagnéticas. Se você identifica isso, você pode botar isso em consonância com o seu cérebro e fazer isso acontecer. Hoje a física quântica trabalha com o princípio da ressonância, que é algo muito parecido, né? Fantástico, né, professor? Tem vários desdobramentos dentro disso e o alcance é ilimitado. E, professor, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Em tese, sim. Eu sou aquele cara que defende que todo mundo é hipnotizado, tá? O que eu te diria, assim, publicação da APA, né? American Psychological Association. E por experiência clínica também, tá? 98% das pessoas são suscetíveis e 2% não. Quem são os 2%? 1% de pessoas que não querem ser hipnotizadas, eu não tenho nenhum tipo de poder, então eu não consigo se elas não quiserem. Esse outro 1% são recomendações para que não se hipnotize. Pessoas ligadas à área esquizo, né? Esquizofrenia, esquizoide, esquizofreniforme, esquizotípico, esquizoafetivo. Áreas ligadas ao esquizo que tem delírios e alucinações como sintoma, a gente não pode arriscar porque pode potencializar negativamente isso. Outros, pacientes psicóticos também não se recomenda. Paciente com epilepsia não se recomenda. Pacientes com déficit de atenção e hiperatividade muito grave não se recomenda. Pacientes em uso demasiado de medicação acima da janela terapêutica não se recomenda. Paciente em uso de álcool, que está usando e está bêbado, não. Que está usando droga e está em uso de droga contínua ali, você não consegue intervir. Então, esse nicho é recomendado para que não se faça hipnose. Fora isso, todo mundo é hipnotizado por uma razão. Isso é uma construção dentro do consultório. Tem que haver um bom raporte para que isso aconteça. E aí tem diferencial pessoas muito suscetíveis, pessoas que, por exemplo, confiam muito em mim, pessoas que me conhecem, pessoas que sabem da credibilidade. Tudo isso facilita, tá? Assim como existem pacientes que favorecem a hipnose. Pacientes ligados à religiosidade, espiritualidade, pacientes que já fizeram reiki, pacientes que conseguem chegar facilmente a estados meditativos, pacientes que gostam de música new age. Todo mundo que usa a área direita do cérebro, a área criativa, mais do que os outros, é mais facilitado entrar no transe hipnótico. Os artistas, talvez, não é? Interessante. Mas, Todos. professor, em relação a essa questão do não se dever aplicar nos estados de delírio ou de psicose, será que isso não favoreceria uma ancoragem para a pessoa, dar um direcionamento à mente assim?
Por que essa não aplicação nesses casos? Porque, vou explicar, hoje a literatura mostra que não se recomenda. Eu já tive experiências ruins, tá? O paciente psicótico é um paciente desorganizado, tem como sintoma psicose. E quando eu falo pacientes psicóticos, não é só um paciente psicótico, é um paciente que pode ser um bipolar com sintoma psicótico, pode ser um deprimido com sintoma. Por quê? Quando você coloca um paciente num transe hipnótico, existe uma área do cérebro que ela é deflagrada absurdamente, que é a área das imagens mentais, é a área do manejo da imaginação. Um estado psicótico, de psicose, você trabalha muito com a imaginação. A imaginação é o campo do delírio e é o campo da alucinação. E quando você coloca ele num transe e você potencializa isso, a chance de um paciente desenvolver esses estados indesejados é muito grande. Eu já tive uma experiência dessa, tentar ajudar uma pessoa conhecida, e isso ocorreu dentro do atendimento. E isso me confirmou realmente que não vale a pena esse tipo de incursão. Sim, sim. E professor, o que seria, por exemplo, uma intervenção bem-sucedida no caso da ansiedade, da depressão? Como é feito esse processo, que são patologias tão comuns hoje em dia? Ok. A maior propriedade da hipnose é trabalhar na ansiedade, trabalhar no estresse, né? Pessoas dizem assim, mas o que é estresse? O que é ansiedade? O estresse é a cronicidade da ansiedade. Aquele pessoa que é ansioso por muito tempo e tem muito problema por causa disso, ele já é um estressado. Como a hipnose entra nisso? Quando você coloca alguém num transe hipnótico, a primeira coisa que acontece é baixar absurdamente a ansiedade. Por quê? Porque existe alguma intervenção neuroquímica muito grande. Qual a intervenção neuroquímica? Quando você coloca o paciente no transe e ele relaxa muito, se ele relaxa, ele reduz a produção de cortisol, que está em elevação por causa da ansiedade. Ele aumenta a produção de GABA, que é um neurotransmissor que nos relaxa e estava inibido por causa do estresse. E aí começa todo esse processo. Durante o protocolo que a gente usa, a gente inverte a avaliação catastrófica que ele faz dos próprios sinais do corpo, que muitas vezes leva ao pânico. O coração dispara, acha que vai fartar, a respiração fica rápida, acha que vai morrer, você começa a enjoar e vomita, aí treme as pernas e os braços, você acha que vai perder o controle, a visão fica turva. No transe hipnótico, as sugestões são relacionadas a dizer para o paciente que os sinais do corpo são uma bênção, que os sinais do corpo são instrumentos de uma orquestra cujo maestro é o próprio paciente. E você inverte essa relação. Se você inverte essa relação, você inverte totalmente o conceito de pânico. Se você pegar o conceito de pânico hoje, é a avaliação irracional e catastrófica que nós fazemos dos próprios sinais do corpo. Se no transe hipnótico eu faço inversão, dizendo que os sinais são prazerosos, você acaba com isso. Na hora de trabalhar a depressão, a gente tem alguns artifícios mais fortes. Por exemplo, se o paciente é suscetível, foi testado por mim, nós já temos um vínculo de suscetibilidade. Eu posso pegar um paciente muito severo, de qualquer forma, um paciente grave, tomando medicação, o que for, e eu coloco ele para rir absurdamente, tá? Certo? Eu faço ele rir absurdamente, para quê? Para que ele possa ter mudanças neuroquímicas. Porque o cérebro, nessa hora, ele não quer nem saber se você é deprimido, não é deprimido. Você está rindo, você está produzindo endorfina, dopamina, você está mudando a percepção sobre o corpo, você está relaxando, reduz cortisol. Na realidade, o que acontece? O cérebro está dando recados para o seu corpo que você está bem. Então você fica rindo comigo por 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, muito forte. Esses sinais do rosto é que dão sinais magnéticos para o cérebro para dizer, estou sorrindo. E a partir disso, a glândula hipófise passa a produzir endorfina, e há essa mudança absurda. Então o que acontece? O paciente sai do transe, com um humor completamente diferente de um deprimido, e você aproveita aquilo para dar tarefas de terapia, que é uma coisa que eles não querem fazer. Isso dura 2, 3 dias. Aí ele volta, você intensifica e ensina ele a evocar a sensação boa que rir produziu. Não rir. Ele vai rir na rua e vão achar que o cara está louco. Né? Não. Eu faço ele apertar o dedo, fazer um pareamento e sentir aquela coisa boa, porque está na memória dele.
ok? São novas conexões neuronais. E ele ativa e fica bem. E assim ele vai aprendendo a promover mudanças de humor dentro de um transtorno como é a depressão. Que fantástico, né, professor? Aquele eu que gerencia essa mente, né, e que permite alterações e sugestões. Esse é um recurso realmente fantástico. Isso, isso. Professor, como aconteceu do senhor se apaixonar assim pela hipnoterapia? Como foi no seu processo esse encontro, esse chamado? Vamos lá. Eu sou apaixonado desde sempre por isso, né? E eu eu sou psicólogo há 15 anos. Antes disso eu era arquiteto. Né? E eu, como arquiteto, comecei fazendo cursos tipo psicodinâmica das cores, importância das cores no comportamento humano ligado à arquitetura. Aquela época, lá em 74, 75, eu me interessei pela hipnose. Fui fazer um curso de 2 anos fora do Brasil. E foi hipnose ericksoniana. Hoje eu não trabalho com a hipnose ericksoniana, ela é linda, mas é muito demorada para um psicólogo que usa 50 minutos. Aí eu passei para a hipnose clássica e depois adaptei ela para o meu trabalho. O que mais me fez entrar na hipnose e na psicologia junto, eu tenho um trabalho espiritual que eu faço, estudo, pesquiso, tenho um centro grande há mais de 30 anos. E aí a gente colocou os pés no chão e viu que a psicologia explica muita coisa, a hipnose explica outro tanto, e existe uma interface hoje entre psicologia, hipnose e espiritualidade. Então, as raízes da minha frase são essas que eu te passei. É super interessante, professor. Realmente é um recurso magnífico. E, professor, precisa uma manutenção a hipnose ou basta a pessoa ser hipnotizada uma vez e aquela sugestão fica ali instalada sempre? Não. Eu sou psicólogo, eu não sou hipnotista. Uma vez é bruxaria. Uma vez não é tratamento psicológico ou hipnose, é bruxaria. Não existe isso. Isso é um tratamento contínuo na clínica e depois o paciente aprende a se auto-aplicar. Auto-hipnose, para que ele não crie dependência emocional de mim. Então ele aprende a fazer em casa tudo aquilo que eu faço nele, para que quando ele desligue de mim, ele consiga se aplicar. Então não é um encontro de uma vez. Isso tem no mercado. A gente se oferece dizendo em 2 sessões cura a depressão, em 4 sessões cura a ansiedade. O que a ansiedade não tem cura? A ansiedade cumpre uma função adaptativa para nos avisar que existem perigos. Se você cortar a ansiedade, você morre. Exato. O medo é uma resposta adaptativa para avisar que a gente tem perigo. Se eu cortar o medo, eu me atiro pela janela, eu não desço, né? Eu vou para o fundo do mar, não volto. Então, é um tratamento clínico. Eu sou psicólogo. Esse tratamento tem um objetivo terapêutico. Tudo que é feito na hipnose vem da psicoterapia e aí se monta um protocolo. É fantástico, professor. E uma vez que o senhor hipnotiza uma pessoa, para sempre o senhor tem uma suscetibilidade sobre essa pessoa? Como funciona isso? Bom, você foi minha aluna e você viu quantas vezes eu falei isso, né? No momento que eu hipnotizar você uma vez, cria-se um campo eletromagnético registrado no cérebro do paciente, como se ele tivesse um GPS para me localizar e saber o que eu represento mentalmente para ele para o resto da vida. Se eu hipnotizei você, te reencontrar daqui a 10 anos, eu levo 1 minuto para colocar você em transe de novo, porque você para do meu lado, o seu cérebro identifica as ondas cerebrais, né? Isso é um processo chamado de ressonância, e você entra em transe. Eu não preciso falar nada, você entra em transe sem eu abrir a boca e nem pedir nada para você. Isso é um processo extremamente natural. Carla, existe uma linguagem que a gente perdeu há mais de 5.000 anos atrás, que é essa linguagem entre a gente e a linguagem do coração. Isso já foi provado nos manuscritos que foram encontrados no Mar Morto na década de 1940, sobre a importância de imaginar, a importância de sentir o que se imagina, e principalmente essa linguagem que existe entre nós, e que existe uma comunicação cerebral. Eu acabei de dar um curso online sobre comunicação entre cérebros. Os alunos estavam em várias partes do Brasil. Eu fiz uma comunicação com eles, porque eu estava há algum tempo e podia ter um vínculo. Eu fiz um desenho aqui no meu consultório.
E a maioria descobriu que desenho que eu fiz, vai dizer, isso é bruxaria. Não, isso é conexão cerebral, isso marido e mulher que se gostam tem, irmãos gêmeos tem, casal de namorados que se gostam tem, pessoas muito próximas constroem isso facilmente. É incrível isso, né? Talvez um campo de informação ou algo assim que não Total. seja necessária a presença, né? É fantástica a exploração disso. Já houve também o Silva Mind Control, que foi pioneiro nisso. Bem interessante, né? Fantástico, professor, muito bom. E mais alguma coisa que o senhor gostaria de compartilhar conosco em relação à hipnose para esse público, Olha, público leigo e público de pessoas que já entendem um pouquinho? Na verdade, meu desejo é que as pessoas se despojem um pouco do preconceito. Ela é um processo hoje totalmente comprovado por evidências científicas de que ela funciona. Tem mais de 10 mil artigos entre PubMed e Medline. Eu, nos meus 10 livros publicados, eu tenho mais de 4 mil referências bibliográficas que dão evidência e confirmação de que isso não é um chute. Eu não conheço na minha vida um processo tão eficaz para controlar a ansiedade, que é o mal do século, que as pessoas se propõem a aprender isso, buscar profissionais sérios, avaliem as pessoas com quem você vai aprender, com quem você vai ser atendida. Não pegue um anúncio de um jornal dizendo que promete isso e aquilo. Isso é falso. Você tem que procurar quais são as habilitações das pessoas que vão atender. De preferência sempre um psicólogo ou um psiquiatra, porque são pessoas que trabalham com processos mentais e a hipnose trabalha com processos mentais. Do contrário, aqui no Brasil, infelizmente, não há fiscalização. Isso é crime previsto em lei. Isso é utilização e exercício ilegal da profissão. Mas nós aqui continuamos publicando, aparecendo o mais possível, para que essas pessoas aí desqualificadas não apareçam. Então, para mim, é o processo mais perfeito para controle da ansiedade, né? É uma ferramenta muito negativa quando ela é patológica e muito positiva quando ela é regulada. Eu agradeço muito essa oportunidade que você está dando para a gente mostrar isso, e que isso é um trabalho muito sério. E tem pessoas que estão atreladas ainda a outro tipo de avaliação e de conceito para o que a gente faz, Carol. Ai, que bom, professor. Muito obrigada por essa entrevista maravilhosa e que isso abra portas para muitas pessoas buscarem nos lugares corretos e buscarem esses recursos que hoje, né, a hipnose tem a oferecer, recursos valiosos, desde quando nós temos essa condição de observar nossa própria mente em ação, então percebemos que tem esse eu que observa e ali está o discernimento. E existe a possibilidade de educar melhor essa mente diante da quantidade da sobrecarga de informações e de demandas que nós temos hoje, que levou a essa epidemia de ansiedade e depressão. Sem dúvida. Né? Muito bom, professor. Então, olha, agradeço muito a sua participação aqui conosco. Espero fazermos uma nova entrevista em breve. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Eu agradeço, Carla. Quando precisar da gente para qualquer tipo de informação, eu sou um cara que está sempre disponível, você sabe disso. É um grande prazer prestar esse serviço ao público para entender um pouquinho melhor o que a gente faz. Muito bom, professor. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, hoje aqui no Caminhos Terapêuticos, nós convidamos o professor Benomi Silberfarb, que nos trouxe essa entrevista maravilhosa sobre a hipnoterapia cognitiva. E sigam conosco, nós estamos aqui, nossa missão é descobrirmos e trazermos para vocês tudo o que há de mais moderno e diverso em relação aos diversos caminhos dentro das terapias, para que você possa escolher os melhores caminhos para você e que esse trabalho possa produzir bons frutos em sua vida.